Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meu irmão e minha irmã. Com alegria estamos mais uma vez reunidos em torno da palavra, nesse sábado, primeiro sábado do mês, dia dedicado à Santíssima Virgem Maria. Peçamos que ela interceda por nós, que a palavra possa produzir em nós frutos de verdadeira conversão. O evangelho desse sábado está em Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 34. Marcos 6, 30 a 34. Quero partilhar com você sobre a importância que nós temos de descansar no Senhor, de encontrar nele o descanso necessário para a nossa vida, para não desanimarmos no caminho. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos reuniram com Jesus e lhe contaram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde, vós sozinhos, para um lugar deserto, descansai um pouco. Havia de fato tanta gente indo e vindo que nem sequer encontravam tempo para comer. Foram então sozinhos de barco para o lugar deserto. Muitos os viram partir e, reconhecendo-os, correram à frente, a pé. Toda a cidade chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é o bom pastor. E age como um bom pastor para com o povo, mas também age como um bom pastor com aqueles a quem ele chamou. Nós vimos que ele enviou, nesse mesmo capítulo 6, versículo 7, ele envia os discípulos, os apóstolos, em missão. E agora eles estão voltando da missão e partiram com Jesus e contam para ele tudo o que eles fizeram, tudo o que ensinaram, e eles voltam cansados. Por que nós sabemos que eles estão cansados? Porque o próprio Jesus disse: Vinde, vós sozinhos para o lugar deserto e descansai um pouco. Eles estavam cansados. E é interessante que Jesus mandou: não, vamos descansar, vamos para um lugar aí. Não, vinde, ele trouxe eles para ele. Vinde. Não disse ide, vinde para o lugar deserto. Ou seja, onde é o lugar do descanso? No Senhor. É ir para o deserto com o Senhor. Ali é que o homem e a mulher de Deus encontram descanso. É diante do Senhor. É com Ele, nele que nós podemos encontrar o descanso para nosso cansaço da missão. De qual missão? Sim, pode ser esta missão, como a dos 12, de trabalhar, servir a igreja, das pastorais, dos movimentos, mas também a missão confiada a nós de pai, de mãe, de família, confiada a nós de pastorear, de conduzir outros, confiada a nós de sermos aqueles que, no Senhor e com o Senhor, prover para a família necessário. Por que tantos matrimônios hoje estão definhando, acabando? Por que tantas pessoas se perdem no meio do caminho, não somente no casamento, mas em tantas situações da vida? Porque acham que o descanso é somente ir para uma praia descansar, para um sítio, ir para um lugar, festa, sei lá, ou então tirar um dia para ficar dormindo o dia inteiro numa rede, numa cama. Vou descansar. Mas isso só descansa o corpo, só o corpo. Às vezes descansa a mente também, mas a alma não descansa aí. Descansa no Senhor. Veja bem que Jesus, depois dos discípulos irem para a missão,
Ele vê que eles estão cansados, mas ele não manda que eles se afastem dele, pelo contrário, o que ele diz? Vinde. Em Mateus, no capítulo 11, o Senhor diz para também a mesma coisa. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, vinde. O Senhor chama para descansarmos nele, numa vida de oração, de contemplação. O homem e a mulher que não descansa em Deus se cansa. Se cansa e acaba chutando balde, como a gente diz, né? Desanima da família, desanima do marido, da esposa, dos filhos, desanima do trabalho, desanima da igreja. Ele vai se cansando e aí ele descansa, mas descansa o corpo, descansa a mente, distrai, procura distrair, se divertir. Mas, como ele não descansa em Deus, como ele não descansa, como ele não tira momentos para estar na presença de Deus, na contemplação, na oração, no silêncio. Ele até vai à missa às vezes, ele reza o texto, mas no tumulto o tempo todo. Ele não vai para um lugar deserto. Aí ele se cansa, aí ele não consegue mais suportar o peso das famílias, da esposa, do marido, dos problemas do dia a dia. Ele não consegue lidar nem mesmo com as fraquezas dele, com os próprios pecados dele. E muitos problemas nós temos são causa dos nossos pecados. Nós somos pecadores, nós erramos. Tem gente que tem problema de enfrentar isso. E acha que os problemas da vida dele tem que ficar culpando os outros. Você já viu isso? Que deu problema aqui ou ali, e ficar sendo culpados. Não, culpados pode ser você mesmo, pode ser eu mesmo, sou culpado dos meus problemas. E por que isso? Porque nós somos pecadores, nós somos fracos. Muitas coisas acontecem por causa dos nossos erros. Mas se nós não descansarmos no Senhor, nós desesperamos, nós angustiamos, pioramos a situação. Por isso nós temos que ter momentos com o Senhor de deserto, de oração, de abandono em Deus, onde nós descansamos nele. Como ele mesmo diz, vinde a mim. Veja bem, aqui ele fala vinde a mim, e lá no Evangelho de São Marcos, hoje, ele convida os apóstolos tão cansados, vinde para um lugar deserto. Deserto é o lugar também do encontro com Deus. Deserto é o lugar também de abandonarmos no Senhor e renovar nossas forças. Como lá no profeta Isaías, no capítulo 40, quando o povo de Israel está cansado, em meio aos problemas, em meio às perseguições dos adversários no exílio, veja bem o que o profeta diz. O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não se cansa nem se afadiga, nem é possível sondar sua sabedoria. Por que ele pode? Por que nós encontramos descanso nele? Porque ele não se cansa. Porque ele é Deus. É ele quem dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado. E recupera o vigor do enfraquecido. Veja bem, é o Senhor. Porque ele é Deus. Ele não se cansa, ele não se afadiga, ele é um Deus fiel. Vimos no Evangelho, Jesus chama os discípulos para ir descansar nele, e quando chegam lá, tem uma multidão, ele não chama os discípulos, ele é que toma a frente, ele que vai ensinar aquela multidão, porque ele é aquele que não se cansa, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele diz, vinde, descansar um pouco, vinde a mim. Até os adolescentes se afadigam e cansam. E mesmo os jovens, às vezes, também cansam, tropeçam. Aqueles, porém, que esperam no Senhor, esperar, ou seja, aqueles que colocam no Senhor sua confiança, aqueles que descansam no Senhor, renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. Os que estão no Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você está cansado, cansada, abatido, cheio de problemas, é preciso descansar no Senhor. É preciso momentos de oração. É preciso ter momento em que você se retira para estar no Senhor, sozinha com Ele, sozinho com Ele. Porque nele nós encontramos o descanso. Porque Ele nos sustenta, Ele nos ampara com a sua mão. E Ele nos revigora. Sim, mesmo que por causa dos nossos pecados,
ou mesmo seja por causa de alguma coisa de fora que nos atingiu, não tem problema. Mas se nós não buscarmos no Senhor, nós cansamos e desanimamos. Muitos casamentos se perdem, muitos maridos, muitas esposas se perdem no caminho, muitos irmãos se perdem porque acham que descansar é somente na praia, no restaurante, passeando, no sítio, é que só quer isso, é dormir o dia inteiro, estou descansando. Não, isso não descansa você, isso descansa o corpo. Distrai você, mas não descansa a sua alma, que muitas vezes está abatida por causa dos problemas da vida, sofrimentos, dificuldades, preocupações, angústias tantas. É no Senhor que nós somos chamados a descansar. Ele convida você hoje, vinde para o lugar deserto. Vinde, se retire um pouco com Ele, na sua casa, um pouco mais cedo. Retire um pouco com o Senhor para descansar nele. Não é só para rezar o texto, não. Reza o texto também, mas um momento de silêncio, em que você coloca nele a sua esperança, coloca nele os seus medos, suas angústias, suas misérias, suas decepções. Coloca no Senhor. E aí Ele te revigora. Ele te revigora, como diz aqui em Isaías capítulo 40. Aqueles, porém, que esperam, que confiam, que descansam no Senhor, renovam suas forças. Renovam suas forças. É isso, meu irmão. Esse é o convite de hoje do Evangelho para mim e para você. O Senhor convida você que está cansado. Vinde vós sozinhos para o lugar deserto, descansai um pouco. Vinde, o convite, presta bem atenção, é vinde, não é ide para o lugar sozinho. É vinde que o Senhor fala com Ele, para descansar nele, para repousar nele. Você está cansado? Repouse no Senhor. Descanse nele. Ele vai revigorar as suas forças. Pode ter certeza. Que Deus abençoe e nos guarde e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, meu irmão. Se inscreva no canal, dê um like, faça um comentário, divulgue, envie para os seus amigos, no seu grupo de WhatsApp. Ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. Precisamos alcançar esse número. Tá bom? Deus abençoe.